Pessoal, a gente vai estudar o capítulo 4, que é o corpo e a reprodução, beleza? Então, ele se inicia na página 41, certo? A gente vai estudar ele agora. Pessoal, falando do corpo e a reprodução, seguinte, vamos iniciar agora. Sabemos que os seres humanos, pessoal, acontece com eles a reprodução sexuada. Existem dois tipos de reproduções. Primeiro, reprodução sexuada e reprodução assexuada. Nós, seres humanos, a gente realiza a reprodução sexuada. O que é a reprodução sexuada? É um ser, né, de um determinado sexo, de um gênero. Acontece acontece a fecundação, né, dos gametas masculino e feminino. Então, que a gente conhece como sistema reprodutor. Mas a gente vai substituir a palavra sistema reprodutor por sistema genital, né? Então, o homem, ele tem o seu sistema genital masculino e a mulher tem o seu sistema genital feminino. Então, o órgão genital masculino é chamado de espermatozoide, beleza? Já o órgão genital feminino é o óvulo, né? Então, quando o espermatozoide ele encontra o óvulo, acontece a fecundação. Então, nesse caso, os gametas masculinos vão se unir com os gametas femininos e vai acontecer a reprodução, né, de um feto. Então, nesse caso, os gametas que são responsáveis por acontecer a fecundação, para poder ter o embrião, é chamado de gônadas, certo? Então, não esqueça dessa palavrinha, que aí vai cair nas provas e nos trabalhos, beleza? Então, pessoal, como eu já disse, o ser humano ele utiliza a reprodução sexuada. Então, como acontece com o ato sexual, né? Durante o sexo, o homem ele vai liberar um líquido, né? O seu gônado, o seu sêmen, até esse espermatozoide, esse sêmen se encontrar com o óvulo. Nesse caso, são vários espermatozoides, apenas um vai penetrar no óvulo. Então, acontece a reprodução, né? Acontece a fecundação, aí vem o feto, ele vai ter a sua divisão celular, até chegar no seu formato de um bebê, e assim vai, né? Como todo mundo sabe. Então, nem sempre o ser humano ele utiliza o sexo para a reprodução, né? E sim por prazer, pela intimidade emocional, pelo amor, né? E outros mais. Só que a maioria do sexo também, ele é muito delicado, que nem no livro, nessa página, vai falando sobre isso. Delicado como? Na sociedade. Por causa de quê? De morais, as questões morais e religiosas, né? Muitos dizem, não, é sexo só depois do casamento, por causa, justamente já pensando na reprodução, né? Ter filhos e etc. E é uma coisa, que nem diz aqui, moral e religiosa, né? Que é moral, é a questão de se guardar para a pessoa certa, e religiosa é por causa da religião, né? Só depois do casamento, segundo a Bíblia, tem essas questões, certo? Só que é algo prazeroso, né? Ou seja, prazeroso em dois momentos, tanto para reproduzir, como também para a questão da intimidade emocional. Pessoal, a gente vai ver o amadurecimento do corpo. Essa questão aqui do amadurecimento, ele envolve tanto na reprodução, né, do homem e da mulher, que tem um tempo para se adaptar, né? O seu corpo ele tem um momento certo de reproduzir, né? Não é qualquer idade. E também tem o amadurecimento do corpo do bebê, da evolução. A gente vem de um embrião, a gente começa no bebezinho, né? No feto, vem o bebê, aí depois do bebê passa criança, pré-adolescente, aí adolescente, aí vem pré-adulto, aí vem um adulto, aí vem o pré-idoso e tem o idoso, né? Terceira idade. Então tem tudo isso pré. Pré é como está chegando a idade, certo? É algo prévio, né? Antes do que vai acontecer. Então, que nem a gente vê aqui, o bebê ele passa por vários amadurecimentos, né? Tanto na alimentação, tanto no modo de se comunicar, né? Como assim se comunicar? Chorar, né? Quando o bebê ele chora, ele está se comunicando. Ou é de dor, ou que está sentindo algo
a posição. Então ele precisa de toda uma adaptação, né? Ele se comunica por exemplo, quando o bebê ele está dormindo em uma posição e ele troca de posição e começa a chorar. Então a posição que ele trocou é que é inadequada para ele dormir, para ter sua boa noite de sono. Então cabe a um adulto que ele sempre precisa de ajuda. Um bebê ele precisa de ajuda para ter a sua alimentação. Ele precisa de se vestir, né? Ele precisa de ajuda para banho e outros mais. Então seja ajudado pela mãe, ou por pai, por alguém responsável, né? Então o bebê ele sempre precisa, ele é um ser que precisa de outro para poder viver, certo? Então o ser humano, que nem diz aqui, ele tem as suas mudanças físicas também, não só o seu modo de falar, e sim também corporal. Por quê? Porque a voz ela vai tendo a sua tonicidade, o seu timbre de voz vai mudando com o longo do tempo, de acordo com o seu amadurecimento. Então o ser humano ele muda também os aspectos físicos, intelectuais também, um modo de agir, um modo de pensar, né? Tem uns que tem uma idade, já pensa quem tem uma idade mais velha. Por exemplo, uma pessoa, um adolescente com 15 anos, tem adolescentes com 15 anos que pensam igual uma pessoa de 25, 30 anos. Então isso é tudo amadurecimento do corpo, da mente e corpo, né? Então, voltando aqui para o bebê, nas primeiras semanas, que nem a gente vê aqui, um bebê ele não sente sede. Por quê? Com 1 ou 2 meses, o leite da mãe já tem a sua hidratação para o seu corpo. Então ele não sente sede. Um bebê, quando ele chora, ou ele está sentindo dor, ou ele está incomodado com alguma coisa, ou frio, fome, ou o modo do corpo que ele está, a posição. Então, só que de sede ele não ele não fica desidratado, porque o leite da mãe já tem a sua hidratação ideal, entendeu? Vitaminas, carboidratos e outros mais. Então, o adolescente, acontece muito que a gente vai já entrar no assunto da puberdade, né? As suas mudanças físicas, os adolescentes começam a criar mais pelos, né? Em várias partes do corpo, superior, inferior, o seu modo de agir, né? O seu modo de querer as coisas, o seu modo de entender também, interpretar. Então tudo isso tem amadurecimento, beleza? Pessoal, a puberdade e a adolescência é um assunto muito complexo. Então a puberdade, pessoal, é a fase mais difícil do adolescente. Por quê? Porque é a puberdade onde o adolescente está descobrindo o corpo, né? Ele tem curiosidades do corpo. Só que tem um problema. A puberdade, essa fase, qual é o problema que ela pode ter origem ao adolescente? É porque o adolescente ele tem vergonha, às vezes, de se comunicar com os pais, né? Ele se comunica mais com os amigos, mas não com os pais, que aí no caso tinha que ter um feedback entre filhos e pais e filhos. Até mesmo tem pais que têm até vergonha de ter esse assunto aqui com os filhos, que no caso é para ter, né? Por quê? Porque o filho, que nem eu falei no início, a puberdade é a idade que os filhos têm curiosidade, têm perguntas. Ele não pergunta, mas ele tem curiosidade. Ele tem influência de amigos. Então, nessa fase aqui, é onde tudo pode mudar antes de chegar o adolescente ser adulto, né? Então, aqui ele tem que passar por isso aqui, tendo sua informação adequada. Claro, informações adequadas, não inadequadas, né? A adolescência, pessoal, ela começa de 12 anos até 18. 18, ele já vira adulto, né? Então, é nessa fase aqui da puberdade onde acontece que um adolescente ele já tem a capacidade de reproduzir, né? O menino já está os seus espermatozoides já desenvolvidos e as meninas com o óvulo já desenvolvido. Agora não completo, tem o desenvolvimento completo e incompleto. Completo quando ela depois de 18 anos, que já fica adulto, que aí já suporta um parto, essas coisas. Já o menino já tem a responsabilidade, o modo de ser responsável. Já a menina antes de 18 anos, ela não tem o corpo formado totalmente. As suas divisões das células não estão completas para suportar um parto, né? E nem ter o amadurecimento para cuidar de um bebê, né? Um bebê não é um boneco, faz de conta, mas não é, né? Pessoal, dentro desse conteúdo aqui, a gente também vai verificar aqui duas características sexuais, né? Tem as primárias e a secundária. A primária é que a gente sabe que quando um menino
ele no seu nascimento tem pênis e a menina vagina. Então nesse caso aí já é uma característica sexual primária, né? Primária aqui, ó. Agora secundária é quando já parte quando está dentro da puberdade, que ela vai descobrir o funcionamento de órgãos, o modo de agir, o modo de pensar, o que é o certo, o que é errado, né? Graças aos hormônios, ó. Então, um ser humano sem hormônio, ele não funciona. Então, um corpo que não tem hormônio, ele é incapaz de se desenvolver. Ele vai com o tempo morrer. Então, os hormônios, ele está em constante mudança. A gente tem muita quantidade de hormônios atuando no mesmo momento, né? Então, existem momentos que a pessoa está mais cansada, então os hormônios estão atuando, então precisa de um descanso, uma adaptação de descanso. Quando está um excesso de ler, então os hormônios do cérebro ele começa a ser desgastado e ele precisa de descanso para repor. Então tudo isso é renovação. Os hormônios se renovam a cada minuto, a cada hora, a cada dia, certo? Que nem a gente vê aqui, hormônios são substâncias que no nosso corpo produz para regular algumas atividades, como o crescimento e o desenvolvimento, beleza? Pessoal, os hormônios, eles atuam em diferentes corpos, tipo assim, nos meninos, ele atua de 13 a 16 anos, a quantidade de hormônio é maior, né? Então essa fase aqui é da puberdade. Então de 13 a 16 anos, né, os hormônios atuam em boa frequência nos meninos e nas meninas de 12 a 15, né? Então o ciclo de idade é diferente, só que com a mesma sensação, né, que é a puberdade. Então todos passam por uma fase, lembrando que aqui é uma fase mais delicada da vida, porque é a fase da curiosidade, certo? Pessoal, também o que é que produz os hormônios no nosso corpo, que nem tem aqui, ó, é a hipófise, certo? A hipófise é a glândula responsável por produzir os hormônios, né? Então os homens têm um hormônio e as mulheres têm outro, principalmente para a reprodução. Então o hormônio do homem é testosterona e o hormônio da mulher é o estrogênio, pode ser chamado também de progesterona, né? Então se a mulher ingerir hormônio masculino, ela vai ter uma sensação de homem. Já quando o homem ele ingerir hormônio feminino, ele vai ter uma sensação, não todos, mas algumas sensações femininas, né? Então, é incapaz da pessoa ingerir, é injetado, na verdade, né? Existem medicamentos, né, que são aplicados no nosso corpo através de hormônios, né? Seja de vacina ou também de comprimido. Aqui também, pessoal, vamos falar sobre a glândula sudorípara. O que é a glândula sudorípara? Ela é a glândula que é responsável por suor do corpo, né? Então, sem contar que nela também acontece o crescimento do pelo, né? Que nem no caso das axilas, né? Dos órgãos genitais, né? E perto, arredores do ano. Então, com essa glândula aqui, mesmo tendo a capacidade de, por exemplo, se perder pelo, através da glândula sudorípara, tem a capacidade de voltar de novo, de crescer, né, de se reerguer e também do suor. Então, o mau cheiro do corpo, ele acontece por causa das glândulas sudoríparas. Todo mundo soa. Então, algumas partes do corpo têm odores mais fortes por causa que tem pelo, uma boa quantidade de pelo. Então, cabe a pessoa ter a higiene ideal para poder não ficar com mau cheiro ou também ter preconceitos, né? Pessoal, também falar um pouco sobre aqui também na adolescência, as meninas elas costumam a notar a sua puberdade durante o crescimento das mamas, né? E os meninos na voz e no gogó, no pomo de Adão, que nem fala aqui. O gogó, ele é um osso que é chamado de hioide. Ele com o tempo ele vai ficando tuberoso. Tuberoso o quê? Ele vai ficando exposto, né? Ele vai ficando deformado. Aí então a voz ela vai mudar com o tempo, principalmente nessa fase da puberdade, que é onde o crescimento desse osso, né, do gogó, do pomo de Adão, então ele vai modificar a sua voz. Então o menino ele modifica a voz 18, 19 anos, ele já tem a voz que ele vai ficar na sua fase adulta até
a velhice, certo? Até ficar idoso. Então, a mudança tanto na voz do homem e na mulher. Só que na mulher, o ocioide ele não fica tuberoso, né? Ele não fica deformado. Por quê? Porque a voz da mulher é mais fina, né? E isso acontece também graças aos hormônios, que nem eu disse. O hormônio feminino é o estrogênio e o hormônio masculino é testosterona. Então, são diferentes hormônios que tanto o homem na mulher são diferentes, não podem um ingerir o do outro. Por quê? Porque vai ter sensações diferentes, certo? Do sexo oposto. Pessoal, a gente vai estudar o sistema genital masculino, né? Bem específico. O sistema genital masculino é formado por testículos, canais genitais, glândulas sexuais e pênis, né? Então a gente vai ver cada estrutura dessa. Então, pessoal, os testículos, eles ficam guardados no escroto, que no caso é o saco escrotal do menino, né? Na virilha. Então, é responsável para o desenvolvimento, para a criação de hormônio masculino, no caso, espermatozoides. Então, o homem, ele guarda o espermatozoide nos testículos, certo? Então, pessoal, depois dos testículos, a gente vai falar agora sobre os canais genitais. No caso, ele é composto por canais diferentes de vesículas seminais, próstata, né? E o sêmen é o líquido que passa por esses canais até chegar no final do pênis, que é para ser liberado. Então, durante o ato sexual. Então, o espermatozoide, quando ele chega a esses canais genitais, ele passa por uma transformação através da próstata até se formar o sêmen, né? Então, depois do sêmen, ele sai desses canais, que é chamado de uretra. Então, tanto a urina como também o sêmen, que é o espermatozoide, eles são liberados pela uretra, né? Tanto o homem como a mulher também tem, mas a gente está falando a gente está falando bem específico do homem. Então, a uretra, ela é responsável por o homem liberar a urina, né? Que é o líquido podre que não serve para o nosso corpo, a urina e o espermatozoide durante a reprodução, né? Então, a uretra ela é lubrificada e esterilizada, ou seja, por dentro. Então, o nosso corpo ele é muito perfeito, é o modo dele funcionar, né? Todo numa seleção natural. Então, pessoal, a alimentação também conta muito na produção do sêmen, né? Um homem, quando ele tem uma alimentação bem qualificada, ele produz uma boa quantidade de sêmen e também de qualidade específica. Tipo assim, é comprovado pela ciência que o abacaxi, ele ingerido, ele muda a composição química do sêmen, do espermatozoide. Então, ele vai mudar totalmente a composição e dando uma cor diferente. Então, tudo que a gente se alimenta, ele passa, o corpo ele tira os nutrientes, os lipídios, os ácidos nucleicos e etc. Para poder o corpo se desenvolver, né? Tanto para reproduzir como também para modificar. Tanto composição física como também neurônia. Como assim neurônia? Por dentro do corpo. A gente vai estudar bem específico agora o pênis, a ereção e a ejaculação. O pênis, pessoal, que é um órgão genital masculino, ele é cilíndrico, né? E tem aqui um textozinho falando sobre isso, melhor. Ele se localiza na parte inferior do tronco do homem, né? No caso, entre a virilha ali, na parte superior da virilha. Então, ele tem as suas três partes: raiz, corpo e cabeça, né? Então, a cabeça, ela tem um órgão, ela tem uma parte da sua cabeça chamada de glande, né? Então, a glande ela é coberta por prepúcio, no caso, aquela pelezinha que fica cobrindo a glande. Então, é aqui o prepúcio, onde a gente tem que ter cuidado, principalmente na higienização, né? O menino, quando ele vai tomar um banho, ele tem que lavar bem essas partes íntimas para poder não criar bactérias, né? E pode até perder o pênis, tem que ter cuidado nisso, certo? A higienização, ela faz parte de todo o processo de desenvolvimento corporal. Então, alguns homens também ele tem muito excesso de prepúcio. O que é excesso de prepúcio? Muita pele. Então, cabe algum tempo, quando ele teve uma certa idade, ele retirar um pouco dessa pele. Então, fazendo cirurgia, que é simples,
tem todo o posto de saúde, ele indica a você fazer. É importante fazer quem tem muito excesso, para poder não guardar bactérias, mesmo você lavando, mas pode ainda ficar bactérias, por isso que, por causa do excesso, né? Por isso tem que diminuir o excesso. E é algo normal, comprovado pela ciência, que 75% dos homens têm esse excesso de prepúcio. Agora tem muitos que escondem, né? Tem vergonha ou não não vai no médico com vergonha, que é normal, entendeu? Isso é uma fase que a gente tem, então, enquanto não amadurecer, não vai entender que é importante a pessoa ter um feedback tanto com o doutor como também com pessoas ligadas à área da saúde, certo? Pessoal, a ereção, ele acontece com uma atividade sexual, ou seja, um desejo. Então, a ereção ela ocorre através da uretra. Então, quando os hormônios, quando a pessoa está como se diz, quando a pessoa está com um desejo sexual, então os hormônios eles se multiplicam e vão atingir a uretra. Então, vai acontecer a ereção. Então, para poder o homem reproduzir, ele precisa dessa ereção. O homem que não fica ereto, ele não reproduz. Por quê? Porque o pênis ele precisa da ereção para poder a passagem do sêmen, do espermatozoide, para a penetração, né? Para a reprodução. Então, não só para a reprodução, mas a liberação do espermatozoide, de sêmen, ajuda o homem a ter prazer, né? Tanto para reproduzir, como também para uma intimidade sexual. Para finalizar, o homem também, durante a ejaculação, né? Ele solta milhões de hormônios. Então, quanto mais ele libera hormônio, ele se alimenta e os hormônios eles vai se ressurgindo de novo. Então, para poder liberar o espermatozoide, ele precisa dessa palavrinha aqui, orgasmo, né? No caso, quando ele libera o espermatozoide, ele, durante o sexo, ele libera vários tipos de hormônios, que no caso dando origem à ejaculação. Então, a gravidez acontece, o homem pode engravidar a mulher através da ejaculação dentro do órgão genital da mulher, no caso a vagina, né? Então, o homem só vai liberar essa ejaculação quando ele sente orgasmo, né? Que é o chamado tesão, né? Que é uma palavra na ciência que é ato de vontade, né? Então, para vocês entenderem melhor, dá uma lida aí no livro, né? Nesse capítulo, fala melhor, dando imagens a vocês aí. Página 44, 45, 46, certo? Agora a gente vai ver o sistema genital feminino. Pessoal, a gente vai ver agora o sistema genital feminino, né? Então, o sistema genital feminino, pessoal, ele é composto por ovário, né? Na sequência anatômica que a gente conhece. Ovário, tubas uterinas, né? Útero, vagina e o pudendo, né? Então, o ovário, pessoal, ele é responsável pela fabricação, pela originação de hormônio, né? No caso, o estrogênio. Então, o ovário, ele é o órgão responsável por liberar o hormônio, de produzir o hormônio estrogênio, né? No sistema genital feminino. As tubas uterinas, aliás, quando esse hormônio ele é originado pelo ovário, passa para as tubas uterinas. Das tubas uterinas, pessoal, lá nas tubas uterinas, o óvulo ele se encontra com o espermatozoide. Então, nesse caso, vai acontecer a fecundação. É a mistura, é o encontro entre os óvulos da mulher e o espermatozoide do homem, certo? Que no caso vai acontecer a ovulação. Depois das tubas uterinas, diretamente está ligado ao útero, né? As tubas uterinas estão ligadas ao útero. E lá no útero é o que vai abrigar o zigoto, no caso o embrião, né? Que no caso é durante o ato sexual, o homem quando ele libera o espermatozoide na mulher, aí a mulher ela vai ficar grávida, né? Nesse caso, caso ela não ficar grávida, então no útero vai acontecer a liberação, o zigoto ele vai ser liberado, dilatado, né, na menstruação. Então a mulher todo mês tem um ciclo menstrual e nesse ciclo, se ela não tiver grávida, se não acontecer a fecundação, se não acontecer a gravidez, aí vai ser
o óvulo ele vai ser liberado na menstruação, no caso que é a renovação mensal, né? Todo mês acontece a reformulação do óvulo da mulher. Já depois do útero, aí vem a vagina, que é o canal externo, né? Que é toda a parte externa do genital feminino. No caso, lá onde fica o pudendo. O que é o pudendo? O pudendo, pessoal, que a gente vê aqui, ele é composto por a abertura, aqui ó, bem aqui, tá desfocando, mas vamos ver aqui. Vamos lá. A abertura uretral, nós temos a abertura vaginal, nós temos os pequenos lábios, grandes lábios e o clitóris, né? Então essa parte todinha aqui é o pudendo. No caso, ele fica exposto, né? Fica na parte externa da vagina da mulher. Então nesse caso, tá aqui todo o sistema genital feminino. Aqui no livro de vocês tem falando mais específico. Então dê uma lida aí, certo? Para vocês ter mais o conhecimento, adquirir mais o conhecimento, certo? Pessoal, a gente vai falar sobre a fertilidade e a infertilidade agora, certo? Pessoal, a fertilidade é a capacidade que o homem e a mulher têm para reproduzir, né? Existem homens férteis e mulheres férteis. O que quer dizer isso? Que homem podem ajudar na reprodução e a mulher também, né? Boa parte da reprodução vem dos cromossomos dos homens e cromossomos das mulheres, né? No caso, totalizando 46 cromossomos. Então, uma pessoa fértil, então ela já diz, ela é capaz de reproduzir, né? No caso, infertilidade, no caso vem de infértil, é a capacidade de não gerar filho. Nesse caso, o que é que causa a infertilidade? Ou genético, ou adquire, o homem ou a mulher o adquire durante a sua maturação. Então, a infertilidade ela pode ser genética, certo? Naturalmente, a maioria dos seres humanos são férteis, né? A minoria é infértil. Quando ele é infértil, quando ou está com problemas, um homem está com problemas ou no esperma, né? Na produção de espermatozoide, ou também na pouca, a pequena quantidade de espermatozoide, de sêmen, né? Que acontece isso. E a mulher, porque está com problemas ou no útero, né, ou nas tubas uterinas. Então, tem os dois casos. Fertilidade vem de fértil, infertilidade vem de infértil. Então, essas duas diferenças para vocês aí. Só para não esquecer, como é que a pessoa sabe se a pessoa é fértil ou infértil? Fazendo exames, né, realizando exames. Ou, que nem tem mulheres que tentam engravidar e não conseguem, aí quando vão fazer exame, já sabe que é infértil, ou também acontece o contrário com o homem, né? O homem, ele tenta engravidar e não consegue, quando vai fazer exame, vê a sua incapacidade de gerar filho, né? Então, tudo é por meio de exames, beleza?